Olá, nesta edição do Saúde Agora, vamos falar sobre métodos contraceptivos de longa duração. De acordo com um estudo publicado pela revista científica The Lancet, mulheres com idades entre 20 e 49 anos demonstraram uma maior preferência pelos métodos de longa duração. Para a gente, então, esclarecer essas dúvidas e explicar sobre as diferenças e como age no organismo, nosso convidado de hoje é o ginecologista e obstetra Leonardo Gobira. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Grato aí pela oportunidade de sempre estar contribuindo com um tema tão relevante que é o planejamento familiar, lembrando sempre das políticas públicas do Ministério da Saúde, um compromisso do SUS, da nossa Constituição, com os direitos reprodutivos da mulher. Exatamente, Leonardo. Então, para a gente iniciar, né, esse bate-papo, muitas pessoas ainda têm dúvidas, né, em relação ao qual contraceptivo mais eficaz. A medicina ela tem avançado bastante, né? Tem vários métodos disponíveis hoje, inclusive falando um pouquinho sobre a disponibilização também deles pelo SUS. Então, queria que você falasse, né, um pouquinho sobre esses métodos aí, principalmente esses de longa duração. Por que as pessoas têm buscado esse método? Ele é mais eficaz mesmo? Olha, a gente tem que levar em consideração uma prerrogativa, uma premissa básica, que é a construção de uma nova mulher, por que não dizer assim, no mundo ocidental, com uma mulher hoje independente, que quer ter domínio sobre a sua vida reprodutiva, sobre o seu corpo, sobre os sintomas que podem estar relacionados à menstruação, né, ao processo que toda mulher passa de forma fisiológica. Então, são mulheres hoje que estão em voga na sociedade, estudando, trabalhando, exercendo direitos e deveres, num ambiente familiar também, como mãe, como mulher, como companheira. Então, a gente tem que levar em consideração que hoje a mulher ela quer praticidade, ela quer eficiência com segurança e ela quer reversibilidade. Em função disso, a gente coloca em segundo plano hoje métodos mais antigos, como a pílula anticoncepcional e os anticoncepcionais injetáveis. Por quê? Porque hoje os LARCs, né, que é uma sigla em inglês, Long Action Reversible Contracept, ela traz para a gente esses métodos com essas três características que eu acabei de falar, né? A segurança, a praticidade e a reversibilidade. Então, a mulher que não tem tempo mais de ficar se preocupando em usar comprimido todos os dias, em utilizar uma injeção intramuscular uma vez por mês, ela quer a praticidade de poder usar um método de longa duração, ela quer segurança e esses métodos dão 99% de eficácia e ela quer a reversibilidade. Ela se chateou com o método, não se sentiu bem, ela vai até o seu médico e pede para retirar o método, né? Então, a gente tem três principais LARCs hoje no mundo da ciência do planejamento familiar, que são o DIU de cobre, o DIU de progesterona e o implante hormonal subcutâneo, ou transdérmico. Tá certo, então. Leonardo, você falou sobre essa questão, né, da mulher que ela acaba querendo ter mais praticidade, exatamente, mesmo porque a pílula, né, convencional acaba tendo aquele esquecimento, né, na correria do dia a dia, ela acaba esquecendo de tomar naquele horário exato. Então, com esses novos métodos, né, chegando agora, torna-se mais, então, praticidade, como você mesmo disse. Falando um pouquinho sobre o DIU, você falou que tem duas opções de DIU. Qual que é a diferença deles? Ele não tem a parte hormonal, não é isso? Exatamente. O mais antigo, né, digamos assim, é o DIU de cobre, que já é utilizado em várias partes do mundo ocidental. No Brasil, implementado aí ao final dos anos 80, começo dos anos 90. E hoje milhares de mulheres utilizam o DIU de cobre, né, que promove uma reação iônica do cobre, diminuindo a motilidade, velocidade, diminuindo a implantação, o caminho que o espermatozoide ele alcança o ovócito secundário, que é o óvulo, para ocorrer a fecundação. Então, ele prejudica ali o funcionamento, a fisiologia dos espermatozoides. Então,
essa é a farmacodinâmica, digamos assim, é a característica que promove essa anticoncepção através do DIU de cobre. O DIU de progesterona, como você bem disse, ele tem uma substância, um progestágeno, que imita um hormônio produzido pelo ovário, que é fundamental. No caso do DIU de progesterona, especificamente um tipo de progesterona que é o levonorgestrel, que promove algumas coisinhas bem interessantes. A intensificação ou aumento do muco cervical, né? Além disso, uma atrofia do endométrio, que é aquela carninha que descama quando a mulher menstrua e onde se implanta o saco gestacional, e também dificultando a fecundação. Então, não é um mecanismo único, né, no DIU de progesterona. Então, você tem 3 mecanismos principais, por isso, uma taxa tão elevada de confiabilidade de 99%. O implante subcutâneo, ele também tem as mesmas características, ele também tem um tipo de progesterona, com pouquíssimos efeitos colaterais, em que a mulher vai ter também aumento do muco cervical, atrofia desse endométrio e vai conseguir também ter uma maior dificuldade na fecundação por diminuição também da liberação desse ovócito, que nada mais é do que a ovulação. Então, não é como os métodos contraceptivos anteriores, que a gente tinha, os mais antigos, em que você só tinha um mecanismo de ação através da inibição da ovulação. Então, por isso, eles são altamente eficazes, né? E promove, através de sua eficiência e poucos efeitos colaterais, uma rápida adesão por parte das pacientes. Tá certo, bem interessante, Leonardo, essa sua colocação em relação, né, a esses métodos, porque o DIU de cobre, ele ainda é o mais comum, acredito eu, né, que ele seja o mais comum aí entre as mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a implantação dele mesmo, né, qualquer pessoa, qualquer mulher, em qualquer faixa etária pode utilizar, ele é recomendado para quem já teve, assim, uma primeira gestação, como que funciona exatamente essa parte prática? E além disso também, eles, além de evitar a gravidez, obviamente, eles também trazem benefícios para a mulher, né? Não tem tanto esse efeito colateral como as pílulas convencionais. Então, explica pra gente exatamente na prática como que funciona, se qual que ele é mais recomendado, né? Como que a mulher ela pode identificar qual é o melhor método para ela em relação também a essa faixa etária. O ginecologista hoje ele tem que ter o pressuposto básico que cada mulher é um universo de características biosocioeconômicas, é um ecossistema, e esses métodos eles vão ser indicados levando muito em conta a particularidade de cada mulher. O objetivo do planejamento familiar, o tratamento de outras doenças, porque você pode estar promovendo anticoncepção e tratando outras doenças. Então, vamos lá. O DIU de cobre. O DIU de cobre, hoje, existe DIU de cobre para paciente nulípara, isto é, paciente que nunca engravidou, que nunca teve filho. Né? Isso é uma novidade dos últimos anos e pode ser reservado para pacientes que têm contraindicação absoluta de utilizar métodos contraceptivos de larga duração ou não que contêm hormônio. Então, por exemplo, pacientes com doenças autoimunes, pacientes com doenças reumatológicas, pacientes hipertensas que já tiveram trombose, pacientes com trombofilia, tromboembolismo pulmonar, trombose venosa profunda e que têm contraindicação da utilização de hormônios, são pacientes ideais para a utilização de DIU de cobre. O DIU que contém a progesterona, né? Hoje no mercado a gente tem uma marca que é o Mirena, a gente não tem aqui nenhum conflito de interesses, existem outras marcas, mas é uma muito conhecida. A gente utiliza em pacientes, por exemplo, que têm sangramentos uterinos anormais, entendeu? O que significa isso? O sangramento uterino anormal ele pode ser dito disfuncional quando existe uma alteração hormonal inespecífica, ou ele pode ser através de uma alteração numa glândula, ou mesmo alterações anatômicas no útero. Então, mulheres com miomas que sangram muito, mulheres com alterações na tireoide, mulheres com outras doenças mais que promovem um sangramento anormal, são pacientes candidatas à utilização do Mirena.
Então, você vê, dentro dessa característica de se ter um universo, uma individualidade em cada paciente, a gente vai tendo as indicações precisas. Um implante hormonal é para aquela paciente que quer muito mais praticidade, não quer correr o risco, por exemplo, de um deslocamento, porque é uma das características tanto do DIU de cobre quanto do DIU de progesterona, você tem um acompanhamento sucinto após a inserção dele, que é feito ambulatorialmente, sem o uso de anestesia. Então, essa paciente tem que estar voltando com o seu médico para ver se não houve o deslocamento desse DIU, tanto de cobre quanto o DIU de progesterona. No implante subcutâneo, a gente dá uma anestesia local, procedimento ambulatorial ou de hospital dia e implanta debaixo da pele esse implante subcutâneo. Então, você já tem uma praticidade maior, uma preocupação a menos, né? Tem paciente que se esquece, meu Deus, doutor, já deu 3 anos, é o tempo máximo de utilização do implante subcutâneo, né? Enquanto o DIU de cobre você tem de 5 a 10 anos de utilização e o DIU de progesterona de 3 a 8 anos é o que a gente tem hoje no mercado. Então, você vê que cada um deles tem uma função, tem uma indicação para cada tipo de mulher, para cada característica, na presença de doenças de base ou não, e contribuindo com o planejamento familiar através da anticoncepção segura, com 99% de eficácia. Maravilha, Leonardo. São métodos contraceptivos que já estão aí no mercado, né? Para a pessoa, então, ela saber exatamente qual é o mais indicado, mais recomendado. Nada, né, que justifique aí a não ida, né, ao ginecologista de fato, ir até o médico, fazer essa bateria de exames para saber qual método é mais eficaz para ela e o que ela busca naquele momento, né? Porque eles têm aí, cada um tem a sua particularidade, que traz os benefícios com menos efeitos colaterais também, e os 3 podem ser utilizados e a pessoa ela pode conseguir de fácil acesso pelo Sistema Único de Saúde. Você estava falando sobre o Implanon, né? O Implanton, né? Esse método. Implanon, que é o subcutâneo. Isso. Muitas adolescentes, eu estava fazendo uma pesquisa, que já estão buscando esse método também. No Sistema Único de Saúde, ele já é recomendado também para adolescentes que estão, assim, na primeira menstruação. Como que você avalia isso? É como eu te falei, é muito da individualidade, da indicação, da história clínica de cada paciente, né? Cada uma um ecossistema, um universo definido em que a gente vai precisar avaliar qual o melhor método. Existem efeitos colaterais que são muito baixos nesses tipos de LARCs, né? Que são esses métodos de longa duração. Em geral, no subcutâneo, às vezes pode haver alguma reação, presença de hematoma. São pacientes que às vezes podem reter um pouco mais de líquido, ganhar peso. No DIU de progesterona, a gente pode ter sangramentos de escape, deslocamentos, como eu já falei, sangramentos anormais. No DIU de cobre, a gente pode ter deslocamento também, tem que ter muito cuidado com o processo infeccioso. É legal a gente falar que a avaliação de um ginecologista de forma criteriosa é muito importante. Existem exames que têm que ser realizados, né? A gente tem que ter certeza absoluta que essa paciente não está grávida, tem que ser solicitado um beta-HCG antes da inserção do DIU ou do implante, né? A gente tem que fazer uma ultrassonografia transvaginal. Existe um protocolo para inserção de DIU e para esses métodos de longa duração, que inclui também uma ultrassonografia transvaginal, para a gente saber se há presença de algum artefato, presença de algum tipo de tumor, tanto no colo do útero quanto no útero, que são os miomas, principalmente os pólipos, se há alguma massa anexial, alguns exames hormonais que vão trazer para a gente também se essa paciente está liberada, tem prerrogativa para ser feito essa progesterona, né, tanto no caso do DIU quanto do Implanon. A consulta médica, todos os exames são imprescindíveis, né, para a pessoa ela conseguir identificar qual o melhor método. Então, realmente, a pessoa ela não pode deixar, né, a mulher não pode deixar de fazer os exames, de fazer um acompanhamento para ter certeza do método e também ficar atenta aos sinais, né, de repente uma rejeição, ir até o médico, explicar exatamente como que o corpo, como que o organismo está sentindo, né, aquele dispositivo algo estranho, né, algo diferente dentro do corpo, então ela precisa estar atenta aos sinais, né, Leonardo?
Não deixa de ser um corpo estranho, principalmente o dispositivo intrauterino, seja ele com progesterona ou não. Você pode ter realmente rejeição, você pode ter a manifestação de sintomas específicos depois da inserção, como dor pélvica e sangramento uterino anormal. Então, são sinais de alerta que fazem com que essa cliente tenha que voltar para o seu médico para fazer uma nova avaliação. Eu achei interessante no que você falou, né? Hoje a gente tem a disponibilidade, principalmente do DIU de cobre na rede pública, em muitos municípios do Brasil. Existe um programa do governo federal para inserção de DIU, né, muito interessante também, com uma compra aí por parte do Ministério da Saúde e a adesão de milhares e milhares de dispositivos prontos para serem inseridos e serem uma referência de planejamento familiar no Brasil. A gente ainda não conseguiu ter uma política pública de saúde já relacionada ao DIU de cobre ou mesmo ao implante subcutâneo, né? Mas a gente espera que num espaço de tempo aí bem curto já esteja sendo disponibilizado na maioria dos municípios do Brasil, porque o planejamento familiar hoje ele fala em qualidade de vida para a mulher, e essa qualidade de vida tem que ser uma qualidade de vida reprodutiva também, para ela poder se planejar e poder realizar seus sonhos e poder ter um desenvolvimento biopsicossocial adequado para o que ela sonha. Muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos, né, e passar para a gente tirar, né, todas essas dúvidas em relação aos métodos. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco, Leonardo. Gratidão é minha, sempre pronto para estar contribuindo com a valorização da mulher em nossa sociedade e em defesa dos direitos reprodutivos da mulher. Tá bom? Forte abraço para vocês. Muito obrigada. Para você, obrigada também pela audiência. A gente vai ficando por aqui e até a próxima edição. Tchau!